E daí, sem mais delongas, eu aproveito aí para introduzir a Ingrid e a Mari. Elas vão ser as pessoas, as facilitadoras que vão dar um treinamento incrível para a gente hoje. Elas são aí do time da Cielo. E daí, a gente está super animado. Acho que elas vão trazer aí ótimos conhecimentos. Tem muita atividade aí para a gente se engajar aí e ficar bastante feliz. E aproveitar aí para agregar muito conhecimento, assim. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada. Pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui. E aí, quando vocês estiverem vendo, manda um sim no chat, tá? Já estão vendo, Mari? Boa. Bom, pessoal, boa tarde. Nós somos da Cielo e a gente veio aqui trazer, então, para vocês mais um treinamento sobre Design Thinking aí no Instituto Semear. Pessoal, uma coisa que a gente tem que falar antes de tudo aqui é que a gente vai ter algumas dinâmicas durante esse treinamento, então seria legal que vocês já estivessem em mãos com uma folha, né, sulfite ou folha de caderno e caneta, beleza? Bom, então começando, está passando minha tela. Eu sou a Mariana Matos, eu sou trainee da Cielo, tenho 23 anos. Bom, eu sou a Ingrid, também tenho 23 anos e também sou trainee da Cielo desse ano. Pessoal, e nós duas vamos dar treinamento para vocês hoje, como o Lucas falou, tá? Espero que a gente tenha um momento muito gostoso juntos aqui. Começando a falar sobre a agenda desse treinamento. A gente vai falar um pouquinho do que é ser Cielo, né? O jeito Cielo. A gente vai ter uma revisita ao desafio que vocês já fizeram em outros treinamentos. Ideação e brainstorming. Vai ter uma parte de Crazy Eights e priorização. A gente vai explicar o que é isso. Aí uma pausinha para ir no banheiro, tomar água. Vai falar sobre proposta de valor, prototipação, storyboard e testes e feedback. Bom, como vocês podem ver, está muito maçante aqui o conteúdo, mas a gente vai tentar trazer esse tema do jeito mais leve possível, tá bom? Bom, então a gente já fez uma dinâmica quebra-gelo com as câmeras, mas agora a gente vai fazer uma outra dinâmica, uma nuvem de palavras. Ó, vocês vão entrar nesse site, menti.com, a Ingrid vai mandar o link desse site no chat e vão colocar esse código que está aparecendo aqui na tela. Uma outra opção também é escanear esse QR Code, beleza? Quando vocês entrarem nesse site, vocês vão colocar em uma palavra como vocês estão se sentindo para esse treinamento. E aí a gente vai formar uma nuvem de palavras com as palavras que vocês forem nos enviar aqui, tá? Bora lá? Entrem aí no site do Menti. E vão colocando no site se vocês estão conseguindo. Vou abrir aqui o chat para ver o que vocês estão falando, pessoal. Deu certo aqui. O pessoal está começando a fazer, Mari. Legal. Vamos lá. Ó, então o código é 12009. Assim que vocês entrarem no site, vocês colocam esse código 12009. Ou escaneiam esse QR Code e coloquem o código, beleza? Vamos ver se a nuvem já nada. Já temos algumas palavras, vocês estão conseguindo ver? Sim. Ó, o pessoal tá falando que tá empolgado, animado, ansioso, curioso, inovação, com sono. Vamos acordar aí, hein? Toma um café aí. Muito feliz, empolgação. Legal, pessoal. Vamos aí colocando as palavras. Todo mundo conseguiu? Aqui a gente vê que o povo tá bem animado, hein? Aí sim. Tem gente que tá cansado.
triste. Poxa, a gente está pensando em ideias. Legal, pessoal. Bom, eu vou tirar um print, então, aqui da nossa nuvem de palavras. E beleza, vamos então para o treinamento. Vamos essa animação, essa empolgação para aprender bastante hoje, hein? Bom, falando um pouquinho de Cielo, o que é a empresa? Vocês já devem ter visto quando vocês vão numa loja, uma maquininha azul, e essa é a maquininha da Cielo. Ou seja, a Cielo é uma empresa de meios de pagamento. Mas não só isso, tá? A Cielo não é só uma empresa de maquininha, pessoal. A Cielo tem um mundo de opções em meios de pagamento e tecnologia para os seus clientes. Então, além da maquininha de cartão, por exemplo, quando você vai fazer uma compra online num site, pode ser que o meio de pagamento ali da Cielo, a operação, esteja sendo feita pela Cielo, tá? Esse é só um dos exemplos, mas a gente foca também bastante em meios de pagamentos digitais, como, por exemplo, pagamento por QR Code, pagamento por link e diversas outras funcionalidades que os nossos clientes, os lojistas, eles podem usar. E as nossas soluções, elas são dedicadas para os clientes, desde o pequenininho, que tem... Gente, será que todo mundo pode colocar no mudo, por favor? Boa! Então, a gente tem soluções desde aquele cliente pequenininho que tem o carrinho de pipoca ou a papelaria da esquina, aqueles clientes médios que têm lojas um pouco maiores, tal, e grandes clientes, como, por exemplo, o Carrefour, que é cliente nosso, beleza? Bom, então, falando um pouco mais sobre a Cielo, a gente está presente em todo o território nacional. Se vocês forem de norte a sul, lá no Amazonas ou no Rio Grande do Sul, em alguma loja vocês vão achar maquininhas da Cielo ou meios de pagamento da Cielo. A gente tem mais de 1,3 milhões de clientes pelo Brasil. A gente é líder do e-commerce brasileiro. Então, lembra que eu falei que você pode entrar num site para comprar coisas e a Cielo vai estar fazendo a operação desse site? A gente é líder nesse segmento. O nosso volume financeiro capturado corresponde a 10% do produto interno bruto brasileiro. Gente, é muita coisa que passa pelos meios de pagamento da Cielo. E mais do que isso, a gente tem mais de 6,6 bilhões de transações capturadas. Transações seriam pagamentos, ok? Esse volume equivale a 15% do consumo das famílias brasileiras. E aqui a gente queria trazer um pouquinho para vocês o comprometimento da Cielo com a inovação e tecnologia em meios de pagamento. A gente não está falando aqui bastante em inovação no Design Thinking? Como que é a inovação replicada por uma empresa, então? A Cielo foca bastante em inovação aberta, ou seja, não vale a pena para a gente se a gente tiver uma inovação só fechada dentro da nossa empresa. A gente abre a inovação e fala com startups, com outras empresas, pega tendências de outros lugares do mundo. Então, uma inovação que é feita de forma aberta, ela traz muito mais frutos, tá? Outra coisa que a gente tem dentro da Cielo é um laboratório de inovação. O que isso quer dizer? Quando a gente tem ideia, a gente testa, retesta. Se não tá bom, a gente joga fora ou retesta de novo. Inovação não é uma coisa que nasce do dia para a noite. Existem muitos erros e tentativas até chegar a uma inovação propriamente dita, tá? A gente tem contato direto com os nossos clientes para que essa inovação seja focada na necessidade e na dor deles. E também a gente pesquisa bastante tendências no mercado e no mundo para trazer aqui para o Brasil. Por que não a gente trazer, então, inovação de outros lugares, né? Tendências que estão acontecendo em outros lugares, tá bom? E aqui, então, eu trouxe um case para vocês de inovação da Cielo. Vocês lembram, enfim, do auxílio emergencial, sabem do auxílio emergencial que algumas pessoas estão recebendo na pandemia, né? No começo, esse auxílio emergencial, ele só poderia ser sacado. As pessoas tinham que ir lá e sacar o auxílio emergencial delas. A gente identificou uma dor desses usuários, porque numa pandemia, questão de saúde envolvida, você ter que ir em caixa, pegar fila para sacar seu dinheiro, isso não é justo, isso era uma dor das pessoas.
Então, a Cielo trouxe uma solução rápida e inovadora, que foi disponibilizar o auxílio emergencial da Caixa nas nossas maquininhas, para que as pessoas pudessem usar por lá. E aí, olha que interessante, a gente traz uma solução rápida e inovadora. Isso quer dizer que inovação não precisa ser alguma coisa difícil, que demora, não necessariamente. A gente, quando foi inovar nisso, mudou uma parte do código que tinha nas nossas maquininhas, uma partezinha, e em 48 horas, todas as máquinas da Cielo Liu, pelo Brasil, puderam ser usadas para o auxílio emergencial. E aí, então, aqui eu vou passar um videozinho para vocês, que é bem rápido sobre essa inovação. Até para trazer para vocês, quando a gente olha, né, esses tipos de exemplos, a gente consegue trazer para a nossa vida, para os nossos problemas, inclusive para os cases que vocês estão trabalhando aqui, beleza? Vou colocar. A comunidade Cielo Movimenta tem mais uma novidade. Agora você não precisa sacar o auxílio emergencial para fazer suas compras. Mais de 1,5 milhão de maquininhas da Cielo estão prontas para você usar o débito virtual do app Caixa Tem. As compras também podem ser realizadas à distância por meio do nosso pagamento por link ou e-commerce. Milhares de supermercados, farmácias e outros tipos de negócios já estão aceitando. Tenha essas soluções para os seus clientes comprarem no seu negócio. Saiba mais em cielo.com.br. Boa, pessoal. Agora, vamos então falar do Design Thinking. Em episódios anteriores, nos outros treinamentos que vocês tiveram a parte deixa eu ligar. De entendimento. Então, vocês definiram o problema, vocês fizeram uma pesquisa, entrevistaram pessoas, ok. Depois da observação, fizeram o diagrama de afinidade, criaram personas, mapa de empatia. E aí, vocês tiveram um pouco do ponto de vista de vocês em relação ao entendimento e à observação que vocês já tinham feito. Ok, agora, para a parte do ponto de vista, a gente vai redefinir o desafio inicial e revisitar as informações. Ué, tá bom, como que a gente vai fazer isso, né? Vamos revisitar o desafio, então. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o desafio de vocês e se perguntar em que ponto que a gente tá? Esse ponto está centrado na pessoa? Os problemas do meu desafio estão claros? O que é novo? O meu ponto de vista mostra alguma coisa que eu não sabia antes? E mais, existe relevância? O ponto de vista é significativo para alguém? Vale a pena trabalhar nesse desafio? Ele vai trazer resultados? E por que é bom a gente revisitar o nosso ponto de vista? Porque se alguma dessas perguntas não for, a resposta delas, né, não for o que a gente espera, tipo, vale a pena trabalhar nesse desafio? Ele vai trazer resultados? Se vocês pensam, não vai trazer muito resultado, tal, essa é a hora de vocês talvez mudarem de direção ou readaptarem, beleza? E aí, gente, a gente vai trazer aqui um desafio nosso, um desafio da Cielo, que a gente vai fazer junto com vocês. E aí, a gente vai usar esse desafio para todas as dinâmicas e para explicar os desafios que a gente vai trazer aqui para vocês. Tipo, as dinâmicas, como vocês vão usar isso, tá? Então, vamos lá para o nosso desafio. Um vírus extremamente perigoso causou uma pandemia em que as pessoas tinham que ficar em suas casas de quarentena. Uma escola teve que se adaptar para dar aulas a seus alunos nesse período, mas eles estão com dificuldade na hora de entregar as lições de casa. Fechou? Prestaram bem atenção nesse nosso desafio, porque a gente vai usar ele até o final, tá? Bom, tendo aqui o nosso desafio, que os alunos estão com dificuldade de entregar as lições de casa, quais são as nossas pessoas para esse desafio? A gente tem a Giovana, que é uma estudante. Oi, alguém perguntou alguma coisa? Eu acabei de montar aqui. Pode continuar, Mari. Então.
A gente tem a Giovana, que é uma estudante de 8 anos. Ela gosta de desenho animado, ela participa de todas as aulas, ela precisa da mãe para acordar, né? Tem dificuldade de acordar cedo. Tem tablet, a internet dela sempre cai e ela tem impressora em casa. Beleza. Agora vamos conhecer o João, que é a nossa segunda persona. Ele é estudante também, tem 10 anos, ele gosta de jogar futebol, não gosta de estudar, usa o celular para as aulas, a internet dele funciona e ele não tem impressora em casa. E a nossa terceira persona é a Maria. Ela é professora do João e da Giovana, tem 42 anos, ela gosta de ler livros, ela dá aulas de matemática, não está acostumada com a tecnologia, disponibilizou seu celular para todos os alunos tirarem dúvidas e recebe muitos e-mails. Aí, pessoal, agora que a gente já sabe nosso desafio, vamos passar para a próxima fase, que é a ideação. Olha, a ideação é a fase onde a gente coleta ideias, onde a gente traz soluções não óbvias. É a parte do brainstorming. O que é isso? É a hora da tempestade de ideias. Então, ideação, gente, vai ser a sua chance de combinar a compreensão que você tem do seu desafio e a compreensão que você tem das pessoas em que você está focando, né, nesse desafio, com a sua imaginação para gerar conceitos de solução. Então, nada mais é que aqui a gente vai ter que pensar fora da caixa, galera. Desde que a gente começa o Design Thinking, quando a gente tem um desafio, a gente já começa a pensar em soluções para ele, né? E isso não é legal nessa metodologia. Agora que a gente já fez o entendimento, a entrevista e a observação do nosso desafio, agora sim é a hora de pensar fora da caixa e de trazer o máximo de ideias que a gente puder. E qual a importância da ideação no Design Thinking, gente? Ó, a ideação, ela é uma forma, né? A gente pode inovar com forte foco nos seus usuários, suas necessidades e suas percepções sobre eles. A ideação também ajuda a gente a reunir as perspectivas e os pontos fortes dos membros da sua equipe. Ela ajuda a ir além das soluções óbvias. Então, você pode aumentar o potencial de inovação da sua solução. Como eu disse, pensar fora da caixa. E ela faz a gente descobrir áreas inesperadas de inovação. Aqui, o importante é criar volume e variedade nas suas opções de inovação. Gente, a gente vai pensar em trazer o máximo de ideias possíveis e o máximo de ideias diferentes possíveis para o nosso desafio. E como que a gente faz uma boa ideação? Primeiramente, a gente conecta conceitos aparentemente não relacionados. Ou seja, coisas que você aprende com a sua família, na sua escola, coisas que você já ouviu na TV, coisas que você já leu, já pesquisou. Essas coisas, mesmo que elas não sejam relacionadas, elas podem se conectar para trazer uma coisa diferente, né? A segunda coisa seria esquecer das crenças e suposições. Gente, sabe aquele pensamento que a gente tem de sempre foi assim, isso não dá, nunca vai rolar, não tem como fazer isso. Aqui a gente vai tirar essas suposições e crenças, essas tradições. A gente vai repensar as abordagens convencionais, tá? Uma terceira coisa aqui, uma terceira dica é não se apegue às ideias. O que importa aqui é a quantidade. Como eu venho dizendo, se você tem uma ideia para o seu desafio e só se apega nela, você pode perder toda uma gama de soluções que você pode encontrar. Então, aqui a gente não vai se apegar a ideia nenhuma. A gente vai trazer muitas ideias e o que importa é a quantidade. Ok. A gente tem que ser aberto e curioso para explorar possibilidades e se aventurar no desconhecido. Então, não tenha medo de ser curioso, pesquisar coisas novas, perguntar coisas para as outras pessoas, beleza? E a última, sinta-se confortável para fazer perguntas bobas ou até mesmo loucas. Ou seja, sem julgamento na parte de ideação. Toda ideia na parte de ideação é boa. Ponto. E das perguntas bobas, às vezes vêm as melhores ideias. Então, se sintam confortáveis para fazer isso. Lembrando do case da Cielo. O auxílio emergencial foi só mudar
uma parte de um código. Em 48 horas estava pronto. A pessoa que fez a pergunta boba de olhar o código que já estava pronto, ela poderia ser julgada, né? Tipo, o código já está certo, não vamos olhar lá. Mas não. Então, vamos tirar os julgamentos aqui da parte de ideação, tá, pessoal? Então, o céu é o limite nessa parte, mas como que a gente começa? Bom, quando a gente tem o nosso desafio, quando a gente tem o nosso problema, a gente pensa, eu preciso da solução XYZ para o meu desafio. Mas aí, a gente vai pensando no que a gente precisa para o desafio. Sendo que o nosso desafio, o nosso problema... Oh, meu Deus! Boa. Ele tem que ser focado na outra pessoa. Então, a gente vai ter ideias aí relacionadas a outra pessoa. Então, a gente não vai usar aqui, eu preciso da solução para o meu desafio, e a gente vai usar a ferramenta chamada Como Podemos. Nas aulas anteriores, vocês colocaram a necessidade, a persona e a ação relacionadas ao seu problema, certo? Então, aqui, a ferramenta Como Podemos, ela nos permite ouvir os insights dos participantes e dores dos usuários e reformulá-los de forma positiva como ideias e oportunidades. Lembrando que o Como Podemos, ele não pode ser amplo demais. Quero ajudar todo mundo. Não. E nem específico demais. Vamos usar a caneta verde para todos. Não também. Então, vamos criar o Como Podemos em relação ao nosso desafio da lição de casa? Beleza. Então, como podemos incentivar a entrega de lição de casa, seria a necessidade, para que a professora, nossa persona, consiga avaliar os alunos, a ação? Segundo, como podemos corrigir a lição de casa para que os alunos aprendam com mais facilidade? E, terceiro, como podemos facilitar o fluxo da entrega de lição para que os alunos não tenham dificuldades de envio? Percebem que aqui as perguntas do Como Podemos estão muito focadas nas dores e nas personas? E é isso que essa metodologia traz para a gente, é tão boa, tá? Então, as perguntas Como Podemos garantirão que nas atividades de criação e ideação de projetos sejam informadas com uma ou mais perguntas que estimulam a sua imaginação e se alinham bem com as principais informações e necessidades do usuário que você conversou. Basicamente, essa parte do Como Podemos é uma preparação do seu cérebro para trazer ideias inovadoras e soluções que pensem nas dores dos usuários. Então, vamos lá para o brainstorming, vamos para a chuva de ideias. A gente vai encontrar possíveis soluções agora para o nosso desafio da lição de casa. E vocês vão ajudar a gente a fazer isso, tá? Beleza? Primeiramente, quais são as regras do brainstorming? Sem julgamentos, como eu já tinha dito. Mantenha o foco em criar ideias. Uma conversa por vez, se a gente estiver em grupo fazendo ideação, respeitar a vez de cada um. Criar a maior quantidade de ideias possíveis, pensar fora da caixa e fazer benchmark. O que é fazer benchmark? Você conversar com pessoas, você pesquisar, pegar referências de empresas, pesquisar na internet. Benchmark é tudo aquilo que a gente pode pegar de referência do que está na nossa volta, tá? Aí, para começar a ideação, a gente vai trazer aqui para vocês uma dinâmica do Crazy 8. O que é essa dinâmica? Ela se baseia em 8 ideias em 8 minutos. Vai ser uma ideia para cada minuto, tá bom? Ela estimula a criação de ideias sobre pressão, é isso mesmo que a gente quer. Uma ideia atrás da outra. E foca na quantidade, não na qualidade. Vocês vão fazer o Crazy 8 junto com a gente. Vocês vão pegar, então, papel e caneta. Vamos lá, pega papel e caneta. E vocês vão dividir o papel de vocês em 8 partes, como mostra essa imagem. Beleza? Eu vou dar 1 minutinho para vocês colocarem, dividirem o papel nessas 8 partes. E vão mandando no chat se já tiverem conseguido, tá bom? Vou te avisando aqui, Mari. Estou esperando a resposta do pessoal. Todo mundo tem. Vai ser o primeiro a conseguir.
A Juliana já Pronto, o pessoal está comentando aqui, ó. Ok, feito, foi, ok. O pessoal já está tudo preparado. Beleza, vamos lá, gente. Quero muita gente enviando ok aqui no chat, hein? Tem bastante aqui, hein? Tá só subindo os ok. Boa, beleza. Vamos pegando papel e caneta aí, dividindo em 8 partes, como vocês estão fazendo. E aí, como eu disse, a gente vai colocar uma ideia em cada parte aqui. Vão ser 8 minutos, então uma ideia em cada uma desses pedacinhos. Para vocês colocarem as ideias aqui, vocês vão poder tanto desenhar quanto escrever. Você pode desenhar a sua ideia, tipo fazer um símbolo que te lembra aquela ideia, ou desenhar como ela funciona, ou escrever o que ela é, beleza? E aí, a gente vai colocar a mão na massa agora. A gente vai ter 8 minutos. Deixa eu pegar o cronômetro aqui. Eu vou iniciar ele já já. Vocês estão vendo o cronômetro? Sim. Beleza. A gente vai começar, então, 8 minutos, 8 ideias, beleza? Estão preparados? 1, 2, Peraí, 3. Mari. Peraí, pausa. Diga. O pessoal perguntou se você pode colocar as questões de novo. A questão, gente, é... Vai lá, Mari. Vou lá, calma aí. Ó, vamos pensar que o desafio aqui é que os alunos não estão conseguindo entregar a lição de casa na pandemia, tá? Como podemos, vou ler de novo. Ó, como podemos incentivar a entrega de lição de casa para que a professora consiga avaliar os seus alunos? 2. Como podemos corrigir a lição de casa para que os alunos aprendam com mais facilidade? E 3. Como podemos facilitar o fluxo de entrega da lição para que os alunos não tenham dificuldades de envio? Beleza? Então, vamos pensar que a gente vai ter que trazer ideias inovadoras para que os alunos consigam entregar as lições de casa na pandemia. Vou voltar lá para o Crazy 8. Vamos colocar a mão na massa. Então tá. 1, 2, 3 e já. Hora da primeira ideia. Boa! Acabou os nossos 8 minutos do Crazy 8, pessoal. E aqui, então, eu tenho certeza que vocês tiveram ideias muito boas, fora da caixa, e que seriam muito boas para esse desafio. E a gente vai trazer aqui a nossa versão de 8 ideias para esse desafio. Vamos ver? A primeira ideia seria... Ah, e outra coisa, comenta no chat se vocês tiveram uma ideia igual às que a gente vai mostrar aqui, beleza? A primeira ideia seria se os alunos pudessem enviar as lições de casa via WhatsApp ou e-mail para a professora. A segunda ideia seria lições de casa serem enviadas digitalmente em uma plataforma da escola. A terceira ideia seria se drones pudessem pegar as lições de casa na escola, entregar para os alunos e depois recolher para entregar para a professora. A quarta ideia seria uma videochamada em tempo real para tirar dúvidas de lições de casa. A quinta ideia, uma parte da aula ser destinada para corrigir as lições de casa sem que os alunos precisem enviá-las. Sexta ideia, enviar as lições uma vez por mês na escola com horário marcado. Então, os responsáveis, uma vez por mês, iam lá entregar as lições de casa, por exemplo. Gabarito das lições enviadas aos responsáveis para que eles ajudem na lição, né? Então, se os pais, se os responsáveis das crianças pudessem ajudar eles na lição, e aí não tem que entregar a lição de casa. E a última seria se as lições de casa fossem feitas via jogos no computador, que os alunos podem fazer por lá mesmo. Beleza. Vamos ver aqui no chat. Olha, o pessoal disse aqui, Mari, que todo mundo teve de 1 a 8, só 3 que não. E o pessoal comentou que a 3 foi a Mari. A gente saiu do normal. É isso mesmo, gente. Por que não a gente não pode ter drones entregando as lições de casa? Entendeu? Bom, beleza. A gente já teve as 8 ideias aqui.
enquanto, gente, sobre a parte de ponto de vista, a dinâmica do como podemos e a parte de ideação Crazy 8. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Pessoal, se tiver dúvida, coloca no chat que eu faço a pergunta para Mari. Começaram aqui a falar que tudo certo, mas vamos esperar um pouquinho. Mas mais alguém? Tudo ok, tudo certo, tudo tranquilo, Mari. Aparentemente. Vamos esperar só um minutinho, né? Porque ainda dá tempo de fazer sua pergunta, hein? Ninguém? Dá-lhe uma. Tá de boa. Beleza. Vamos continuar, então. Pessoal, a gente vai ter outros momentos para tirar dúvidas. Então, se vocês não têm dúvida agora, mas depois surgir, fica tranquilo, só mandar aí no chat que a gente explica, beleza? Bom, então, vamos pensar agora aqui. A gente teve um monte de ideias. Cada um aqui teve 8. Imagina se a gente estivesse em grupo. Quantas ideias que a gente não teria, né? E a ideação é isso mesmo, quantidade. Mas agora, para a gente solucionar o nosso desafio, a gente precisa priorizar essas ideias. E priorizar não é simplesmente falar, ah, eu gostei mais dessa ideia e pronto. Não, lembra que a gente tem que pensar na ideia para o usuário. E essa ideia, ela tem que ser fazível. Dependendo do investimento ou do tempo que você tem que saber qual ideia seria melhor para esse cenário, né? Então, a gente vai apresentar para vocês a matriz do agora como uau. Como que ela é, gente? Bom, a gente vai ter uma folha, e aí vocês não necessariamente precisam desenhar a matriz nas folhas de vocês agora, mas a gente vai explicar como que é, beleza? A gente vai ter essa matriz que ela divide uma folha em 4 partes. A parte da linha horizontal a gente vai colocar se a ideia é básica ou se a ideia vai mais para o lado de fora da caixa, ou seja, inovadora. E também a gente vai ter aqui essa parte vertical que a gente vai colocar se a ideia é fácil de ser feita, é fácil de ser implementada, ou se ela é difícil de ser implementada. Vamos então praticar para o nosso desafio, para o desafio da lição de casa que a gente estava pensando? Bom, a primeira era pensando nas entregas da lição de casa serem mandadas por WhatsApp e e-mail para a professora, lembram? Essa ideia, ela é básica, tipo, ok, esse é um canal de comunicação que a professora pode usar, enfim. Só que pensando do lado da nossa persona professora, ela seria meio difícil, não? Por quê? Imagina ela receber um monte de e-mail e WhatsApp dessas entregas, né? Ok. Aí a gente vai ter, então, a segunda que Será que a Mari caiu? Travou aqui também, Ingrid. Caiu aqui? Ela acabou de ver. Ih, caiu. Gente, eu vou esperar um minutinho, senão eu faço a parte dela, tá bom? Pode continuar? Então, deixa eu pegar aqui o slide. Onde ela está. Você tá no mudo, Mari? Pronto, voltei, Mari. gente. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Tá, eu vou compartilhar minha tela de novo, beleza? Desculpa aí por ter caído. Ok. Ingrid, eu já tinha terminado de explicar a parte da ideia da professora? Já? Sim. Tá.
Segundo. A segunda ideia é lições de casa enviadas digitalmente em uma plataforma da escola. Bom, a escola ter uma plataforma para envio das lições de casa é muito inovadora, é fora da caixa, é legal. Mas é um pouco difícil porque, pensa, a escola vai ter que ter uma equipe de desenvolvedores para essa plataforma, uma equipe, contratar pessoas para sempre estarem mexendo na plataforma e ajudando, enfim. Ok, então ela vem para o quadrante como. A próxima ideia seria do drone. Bom, conforme vocês mesmos disseram no chat, ela é muito fora da caixa, mas ela é muito difícil. Primeiro que drones são caros, tem uma legislação super, né, rígida aí para os drones. Agora a quarta é videochamada em tempo real para tirar dúvidas de lição de casa. Bom, videochamada até que é uma ideia básica e ela é mais ou menos fácil aí, quase passando para o difícil, tá vendo? Porque a professora não é muito boa com internet, lembra? Mas pode rolar, beleza. A quinta é uma parte da aula ser destinada para corrigir as lições de casa sem que os alunos precisem enviá-las. Pô, os alunos não terem que enviar a lição, isso é muito bom, né? Tira uma parte operacional aí grande, é fora da caixa e talvez e aí seja fácil, porque se os alunos já estão assistindo a aula, então quer dizer que facilmente pode ser uma parte da aula destinada para corrigir essas lições. A gente tem aqui enviar as lições uma vez por mês na escola com horário marcado. Essa é uma ideia básica e fácil também, né? Uma vez por mês ir lá, tal, já pega as lições, ok? Aí a gente tem o gabarito das lições enviadas para os responsáveis para que eles ajudem na lição. Essa ideia é básica, mas ela pode ser difícil porque talvez os responsáveis de algumas das crianças não consigam acompanhar eles e ajudarem nas lições, né? E o último, que é fora da caixa, seria o jogo, né? As lições em forma de games, mas também é um pouco difícil de ter que estruturar todos esses jogos sempre. Beleza? Pessoal, ó, a gente colocou aqui, encaixou as ideias da forma que a gente achava que seria ok. Mas se vocês tiveram outra opinião sobre aonde encaixar essas ideias, faz sentido e tudo bem. Como vocês vão estar colocando as ideias do desafio de vocês nessa matriz, vocês sabem melhor do que ninguém as personas, vocês já tiveram entendimento do caso, ok? E aí, vamos explicar um pouco dos quadrantes, então, que a gente teve aqui. O primeiro quadrante, esse aqui de cima, que tem um lixinho. Por que tem um lixinho? Se a ideia ela é básica e é difícil de fazer, por que a gente colocaria tempo, investimento em uma ideia que não é tão inovadora assim, certo? Beleza. Aí a gente tem o quadrante do como. Bom, se uma ideia é fora da caixa e difícil, tudo bem. Se você tiver tempo para implementação, se você tiver investimento, você consegue fazer essa ideia inovadora e fora da caixa. Então, beleza, ok. Aí vamos lá para o próximo, que é o agora. Se uma ideia ela é básica e ela é fácil, ou seja, você vai precisar de pouco tempo e pouco investimento para ela, dá para você fazer ela agora, né? Ok. E o último é as ideias que são fora da caixa, ou seja, são inovadoras e ainda são fáceis de implementar, que estão no quadrante UAU. Pessoal, vocês podem escolher priorizar as ideias no quadrante que vocês quiserem. Por exemplo, quero que a solução do meu desafio seja fácil e seja básica. Vocês vão escolher o quadrante do agora. Vão pegar essas ideias que estão aqui. A gente, para mostrar para vocês a dinâmica e continuar com o nosso treinamento, vai usar a ideia UAU, porque ela é inovadora e ela é fácil. Então, a ideia a ser usada é uma parte da aula ser destinada para corrigir as lições de casa sem que os alunos precisem enviá-las. Ok. E aí, como eu disse, a gente não vai ter que sempre escolher o quadrante UAU. Vocês podem, inclusive, escolher todas as ideias que estão aqui, nesses 3 quadrantes, e jogar as que são básicas e difíceis
fora, entre aspas, tá? Se a gente tiver mais de uma ideia no quadrante que vai usar, a gente tem outras dinâmicas e matrizes de priorização que dá para fazer com essas ideias que já foram priorizadas, mas por conta do tempo a gente não vai mostrar aqui para vocês agora. A gente vai enviar o material depois com outras matrizes de priorização que podem ser usadas. Por enquanto, gente, vocês têm alguma dúvida? Manda aí no chat. Deixa eu avisar aqui, não subiu nada ainda, Mari. Primeira pergunta, Mari. Quando for uma ideia fácil, mas arriscada, onde eu devo colocar? Ou nessa matriz não engloba isso? Então, vamos lá, voltar à matriz para responder essa pergunta. Ó, vamos supor que a sua ideia é fácil. Ela é arriscada como? Né? Você que tem que pensar. Essa matriz, ela não engloba o risco da ideia. Mais para frente, a gente vai mostrar um pouco como você pode pegar o risco da sua ideia e desmistificar ela, tá? Mas aqui, a gente só está focando mesmo na implementação e na inovação dessa ideia, beleza? Mas se você achar que ela é arriscada e mesmo assim quer colocar ela no básico, para depois olhar para o risco dela, ok. Mesma coisa para o fora da caixa. E aí, quando a gente chegar na parte do risco, se você ainda tiver essa dúvida, pode perguntar para a gente, beleza? Temos mais dúvidas? Outra pergunta. Sim. Existe algum critério para categorizar uma ideia como básica ou fora da caixa? Olha, não existe um critério fixo, tá? Mas você vai pensar em criterizar a sua ideia entre básica ou fora da caixa de acordo com o entendimento que você já teve e as pesquisas. Lembra que lá na frente, também em treinamentos anteriores, você fez uma pesquisa sobre o desafio que você está fazendo, benchmark, enfim. Se aquela ideia, você acha, visto todas as outras ideias e coisas que tem no mercado, ela tá básica, aí você coloca para lá. Se ela é uma ideia muito top, de acordo com o que você viu no mercado, essa ideia não existe muito, as pessoas têm dificuldade de fazer e tal, aí você coloca lá para inovadora, beleza? A pergunta aqui é, se as duas ideias ficarem no uau e se relacionarem de algum jeito, poderíamos colocar ambas em prática ou não é fazível? Sim, essa é uma pergunta muito boa, porque ela acontece, porque isso acontece bastante, tá, gente? Foi bom até. Quem que falou essa ideia? Chayane. Então, Chayane, isso acontece sim. Se as ideias elas são relacionadas, você pode de alguma forma juntar elas, tá? Isso acontece bastante e pode acontecer. Até se essas ideias não forem muito relacionadas. Você pensa, essa ideia a ideia 1 vai começar primeiro e depois vem a ideia 2, por exemplo, na jornada do que você vai fazer. Pode também, tá? Mas é para fazer uma mescla, né, Mari? Às vezes, se elas são relacionáveis, junta as duas ideias e cria uma terceira ideia e utiliza ela. Então... Boa. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Aqui ninguém mais fez. Surgiu uma aqui. Como fazem quando a ideia for descartada e depois percebem que ela é boa? Olha, isso daí acontece, Eberson, né? Acontece na inovação sempre. Até por isso que a gente sempre tem que fazer e refazer, olhar e olhar de novo. A inovação é sempre isso. Comeu todo. Num primeiro momento, você vai descartar bastante das ideias, porque, a gente precisa de quantidade de ideias, mas depois a gente vai priorizando, porque não vai dar para incluir todas as ideias como solução do nosso desafio. Se a gente chega lá no final e vê que, não tá legal essas ideias que eu priorizei, você volta e refaz. Por isso que o duplo diamante do Design Thinking, a gente sempre fala que a gente vai e volta.
a gente abre ele e fecha, né? O formato do diamante. A gente vai abrindo e fechando, abrindo e fechando. Isso é infinito, beleza? Fechado, pessoal. Então, aqui, bom, a gente, só retomando, então, o que a Mari comentou, a gente fez a ideação, né? Fizemos o Crazy 8. Agora, a gente priorizou qual que vai ser a ação que a gente fez e chegou um meio termo agora, né? A gente está entre ideação e prototipação. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o Canva de proposta de valor. Bom, o que que é o Canva de proposta de valor? Você vai entender o perfil do cliente, né? Que a gente já fez, a gente criou as personas conforme o cliente. Só que a partir disso, a gente, então, decidiu criar um produto ou um serviço que agregue, né? Tenha uma proposta direcionada ao valor do cliente. Bom, o Canva de proposta de valor é esse que a gente deixou aqui na tela com vocês. E eu vou explicar um pouquinho melhor sobre cada um do quadrado e da bolinha, né, que a gente utiliza no Canva. Então, primeiro de tudo, a gente vai entender o perfil do cliente. Então, qual que é o ganho que o cliente vai ter, né? Quais são os benefícios que o cliente espera ter? E na tarefa do cliente, a gente vai ver como o cliente resolve esse problema que ele tem, essa dificuldade que ele tem. E a partir disso, a gente também vai analisar as dores, o que aborrece o cliente, né? E com base nisso, a gente vai fazer, então, a proposta de valor. O que é a proposta de valor? Ela determina as vantagens dos produtos e serviços e como eles realmente trazem um valor para o cliente ou para o usuário final. A proposta de valor, ela também determina como os produtos ou serviços devem ser percebidos neles e qual é o motivo pelo qual os clientes vão buscar o seu produto ou serviço. A partir disso, a gente vai, então, usar a parte do quadrado do Canva, né? E com isso, a gente vai descrever, então, qual é o produto criado ou o serviço criado para atender a dor do cliente, né? A gente vai ver os criadores de ganho, então, como os benefícios são criados e quais as expectativas, como elas são supridas, né, as expectativas do cliente, e também quais pontos estão aliviando as dores. E por que quais pontos estão sendo aliviados? Porque lá na ideação a gente já conversou com vocês que não adianta, a gente não vai conseguir suprir todas as dores. Mas quais são aquelas que a gente está agregando para eles e diminuindo o problema para eles? Pensando nisso, a gente vai ver como nós vamos fazer uma proposta de valor para o nosso desafio, tá? Então, a gente escolheu a ação, uma parte da aula ser destinada para corrigir as lições de casa sem que os alunos precisem enviá-las. Dessa forma, a gente vai dividir, então, o Canva e primeiro analisando o perfil do cliente, os ganhos que eles vão ter os estudantes, eles vão aprender mais e eles vão corrigir a lição deles. Então, eles vão aprender com isso. Bom, a tarefa do cliente. A tarefa do cliente é fazer a lição de casa, inclusive participar da aula. E quais são as dores? Não conseguir entregar a lição de casa ou a professora não conseguir olhar o que o aluno fez na lição de casa. Bom, e qual é a proposta que a gente está tendo? Qual é o produto ou serviço? É justamente a ação que a gente escolheu. Então, é a aula com correção de exercícios. Qual é o criador de ganho dele? É o espaço de tempo da correção. Então, o tempo que ele está destinado dentro da aula é um ganho para o nosso cliente. E a gente está aliviando que dor? As crianças aprendem mais. Ou seja, a gente conseguiu ver o porquê o produto, nesse caso, ou serviço, foi tão interessante e qual dor realmente a gente está suprindo do nosso cliente. Com base nisso, a gente vai para a prototipagem. Então, a gente vai tirar as ideias da cabeça e botar no mundo real. Bom, e o que é prototipagem, né? Protótipo, ele é um momento de divergência. Ele é de gerar ainda mais ideias, de crescer seu entendimento
e de expandir justamente a ação que a gente precisa fazer. Então, ele serve para que possamos interagir com o produto e assim descobrir e aprender sobre como ele funciona na prática. Então, entender a experiência do cliente naquela ação que a gente tinha escolhido. Então, a gente vai ver, entender melhor o problema na prática, né? A gente vai visualizar a ideia como um todo, a gente vai avaliar a viabilidade que ele tem realmente e se vai funcionar. Então, a gente vai avaliar também as hipóteses que a gente teve até o momento e avaliar as percepções do nosso cliente, né? Que o que mais importa do produto e serviço é ele realmente sanar a dor que a gente está tendo. E para o negócio, por que ele é importante? Quando você testa, né, quando você prototipa um produto, um serviço, você economiza dinheiro, né? Você não constrói o negócio para tentar vender e depois falar, opa, meu cliente não queria aquilo. Então, você consegue economizar dinheiro, você economiza tempo também e você consegue um feedback dos seus clientes muito mais rápido. Então, você tem um retorno de resposta muito mais rápido daquele seu produto ou do serviço que você vai fazer. Bom, você já deve ter ouvido falar desses nomes, né? Wireframe, né? Protótipo, MVP, né? Aquela coisa maravilhosa. E, bom, podem ficar tranquilos, porque eu vou explicar para vocês. Bom, o Wireframe, ele é uma representação simplificada do seu site ou do seu aplicativo. Então, você faz uma representação super básica, geralmente você desenha ele super rapidinho, só para ter uma ideia de como que vai ser a capa, né? Como que vai ser o seu produto ou serviço. Bom, ele pode ser digital ou à mão livre. E, geralmente, ele não tem cor, nem design, você não pensa em nada disso. Você testa mais a funcionalidade dele, né? O protótipo, ele vai ser uma criação para interagir com o produto e testá-lo. Então, se no Wireframe você não consegue testar, no protótipo você consegue. E por conta disso, ele pode ser também digital ou de mão livre, ele pode ser de baixa, média ou alta fidelidade, que eu vou estar falando mais para frente para vocês, e ele já pode ter um conteúdo ou imagem ali para você já ter uma noção melhor. Tá, e o MVP? O MVP ainda vou ficar quietinha, porque é a próxima aula de vocês, tá bom? Então, não vou tocar nesse assunto, porque vocês vão aprender e muito na próxima semana, na próxima aula que vocês vão ter com a próxima empresa. Bom, mas falando de protótipo. O protótipo, como eu já havia comentado, tem sua fidelidade. O que seria a fidelidade? Ele refere-se, então, ao nível de detalhe que a gente vai colocar, a funcionalidade que a gente vai colocar, a similaridade da interação e até o refinamento estético. Então, o layout, as cores, toda a estética do seu produto. Bom, falando um pouco da baixa fidelidade. O objetivo é transformar as suas ideias em artefatos testáveis, que você pode usar para coletar e analisar feedbacks nos estágios iniciais. Então, no início, você começou a fazer um protótipo, começa desenhando, começa usando ferramentas que só disponibilizam e você consegue, de certa forma, ver como o produto poderia ficar. Ele é bastante utilizado porque ele é de baixo custo e ele é flexível, então ele é sem apego. Você consegue montar e desmontar o que você quiser. Você não criou nada, então é algo que você fez em pouquíssimo tempo, baixo custo, e que você consegue ainda mudar bastante ele até chegar ao produto final. Além disso, você tem interação com o tempo real, então você consegue dar uma visualizada já daquela ação que você tirou da ideação lá atrás e consegue validar ela, né, para ver se realmente é aquilo que você vai querer. Aqui a gente já deixa um spoiler, que é uma ferramenta super legal, se chama Marvel, que ela pode ajudar vocês a criar um protótipo de baixa fidelidade. Ela vai estar lá no final também, como ferramenta, a gente disponibilizou muita coisa, então eu não vou ficar falando muito dela aqui, mas é uma ferramenta bem legal para ser usada no design thinking. Bom, a média fidelidade. A média fidelidade é aquela que
eles são ótimos assim para refinar a execução das soluções, enquanto ainda oferecem espaço para mudar. Então, assim, você fez o de baixa fidelidade e logo em seguida você achou ok, que dá para começar a implantar, começa a deixar o negócio mais robusto, né? A gente começa a ter uma direção mais certeira e você começa a testar as opções. Então, assim, você consegue validar a hierarquia dos usuários. Você consegue clicar num botão e ele te levar para outro lugar, se fosse exemplo de um aplicativo. Então, você consegue ver o menu e você consegue clicar no botão e saber onde ele vai parar. Outros exemplos também são bem fáceis, tipo, você quer montar um celular. Bom, no início você desenhou, você agora coloca umas peças e tenta montar algo que você consegue realmente mexer e dar uma olhada melhor para testar o seu produto. Você consegue também validar os textos que você quer colocar e até aproximar ele da ideia original, né, a ideia final do produto. Mas ainda tem espaço para mudar bastante coisa se o feedback não for aquelas coisas. Bom, e o de alta fidelidade? Os de alta fidelidade, gente, são protótipos que são ótimos para testar a solução como um todo. Então, você consegue testar a funcionalidade e diminuir as barreiras de implementação. Então, você já está quase lá, o negócio já está quase pronto, tá? Então, é muito próximo do produto final. Ele possibilita um feedback mais específico, então se você tem dúvida de alguma coisa, se você quer testar algo muito mais específico, alguma questão, sei lá, uma coisinha bem boba, mas que ela é importante para o seu negócio, para a sua ação, para o seu produto, é lá que você vai conseguir esse feedback. E ele também é mais familiar para os usuários. Então, quando você vai construir, você está falando com a pessoa, testa isso, ela vai ter uma ideia muito melhor do que você quer apresentar do que, por exemplo, uma imagem de baixa fidelidade. Então, o que muda realmente é o investimento de tempo, dinheiro e é isso, pessoal. Bom, e os tipos de prototipagem, né? A gente comentou, então, que eles são de baixa, média e alta fidelidade, mas quais são os tipos que a gente vê hoje? Bom, a gente vê desenho no papel, que é o mais básico de todos e a gente consegue utilizá-lo. A gente consegue fazer simulações de como seriam. A gente consegue encenar, né? Todo mundo fez uma aulinha de teatro aí na vida, né, gente? Quero saber no chat, hein, depois. O pessoal aí anda fazendo teatro, sabe encenar bem? Prototipagem é isso, vamos testar. O storyboard também, que ele é como se fosse um gibi. Então, você consegue contar uma historinha de como a pessoa iria usar o seu produto ou o seu serviço. E também a maquete. Tenho certeza que quem tem filho já fez maquete na vida. Comprar os bonequinhos, colocar Hot Wheels na maquete e testar. Então, é dessa forma que a gente faz também em todo lugar. Bom, e aqui a gente cita um exemplo de prototipagem. A gente usou o nosso case aqui, nosso desafio, que a gente usou desde o início da apresentação para vocês, e nele a gente priorizou, então, a ideia UAU, que é uma parte da aula a ser destinada para corrigir as lições de casa, sem que os alunos precisem enviá-las. Bom, vamos fazer, então, um storyboard desse desafio. E como ele ficaria? A gente montou aqui o storyboard, eu vou contar para vocês um pouquinho. Bom, então, os alunos estão tristes porque não conseguem entregar a lição de casa, né? E a professora também não sabe como receber a lição de casa. Então, ela pensa, como posso receber as tarefas dos alunos? E começa a imaginar, né, fazer toda a ideação dela. Ela fez a ideação, então, todos os alunos conseguem participar das aulas. Ela tem garantia disso, ela dá as aulas e todo mundo consegue perceber. A partir disso, vem o plano de aula da professora Maria. E ela fala, acho que consigo usar uma parte da minha aula para falar sobre as tarefas. Bom, então para cada tarefa que é registrada, o aluno deve participar da correção. Então, qual é a resposta A, B, C, 1, 2, 3, enfim. Você consegue contar a historinha e no final todos conseguem participar e nenhum aluno será prejudicado
ou deixar de aprender por conta da nossa solução, né? Então, os alunos podem ficar tranquilos e aprender sem preocupação. Bom, a gente fez o nosso storyboard, ele está montado aqui, mas agora a gente vai começar a falar de como testar ele. Então, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida até o momento sobre prototipagem e o Canva de proposta de valor. Alguma dúvida? Pessoal, vamos mandando aqui no chat, que eu vou falar para a Ingrid, tá? Todo mundo já sabe como vai fazer o Canva de proposta de valor no seu desafio. Todo mundo aí não tem dúvida sobre como fazer um protótipo da sua ideia? Ingrid, o Vinícius perguntou. É parecido com uma... ele perguntou, acho que do Canvas, né? É parecido com o mapa de empatia, só que mais elaborado? Ele é parecido na parte do perfil do cliente. Então, sim, você tem o perfil do cliente, você tem a persona. Eita, que alguém... bom, respondendo, né? Você tem, então, o mapa de empatia, você tem as personas, né? Você cria a persona. Nesse momento, você já tem a persona criada. Então, você já sabe quais são os ganhos ou perdas. Mas como a gente fala no Design Thinking, você precisa realmente estar revendo sempre o que o seu cliente realmente quer. Então, sim, você vai relembrar dos ganhos e das dores do seu cliente para realmente ver se aquela ação que você escolheu na priorização, se ela vai bater com o que o seu cliente quer. Boa. E o mais interessante, então, é que agora, além da gente olhar para a persona, a gente tem a oportunidade de pegar essa ideia e ver como ela vai trazer valor para essa persona, né? Exato. Ingrid, tem mais alguma dúvida? Temos, ó, o Inaê perguntou, esse Canva vai ser disponibilizado para nós ou nós mesmos faremos eles? A gente vai disponibilizar todo o material para vocês, inclusive a gente está colocando outras formas. Então, tem tanto o Canva de proposta de valor, quanto outros que vocês podem usar em priorização e ideação, a gente vai disponibilizar para vocês, sem problema algum. Beleza. O Vitor perguntou, se a nossa ideia não for resolvida por um produto, como faremos esse protótipo? Bom, que nem eu comentei agora. Você pode fazer um storyboard. Se for um serviço, você pode fazer como se fossem as tirinhas do seu serviço. Então, você consegue criar a história que nem a gente acabou de fazer aqui. Então, a gente contou a história de como a lição de casa seria enviada. Não, agora, sim, quando é um produto, realmente, você pode montar um produto, fingir que é de verdade, etc. Quando é serviço, você usa mais essa questão de storyboard, que é bastante importante, já traz bastante conteúdo para um serviço. Boa. E lembrando, volta lá os slides dos tipos de protótipo para o Vitor ver. Aqui, ó. Então, a gente pode fazer desde o papel, a gente pode fazer uma simulação, a gente pode usar o teatro. Ele poderia fazer lá a sua pecinha de teatro para ver se o protótipo dá certo. O storyboard, que foi o desenho como se fosse um gibizinho mesmo, uma historinha montada. E uma maquete, mas no caso de um produto mesmo. Boa. E aí, a nossa última pergunta por enquanto, a Chayane perguntou, e se a nossa proposta de valor deixar uma brecha pequena, mas importante? Bom, Chayane, o que a gente comentou desde o início, a gente não consegue fazer tudo para o cliente. Por isso que a gente prioriza. Mas a partir do momento que você finaliza o seu primeiro projeto, você pode voltar e mapear novamente para continuar. Por isso que a gente fala que o Design Thinking não tem fim, porque sempre tem como melhorar para o cliente. Então, você vai
realmente fazer o trabalho novamente, até que seu produto seja algo 100% para o cliente. E posso ser bem sincera, assim, sempre estamos melhorando. Então, cada vez que você vai fazer, você vai priorizar algo que seja mais importante para o cliente naquele momento. Então, quem enxerga realmente isso, você mesma como responsável do seu projeto, você pode ver o que realmente o cliente está necessitando naquele momento, que ele mais necessita. Boa. Inclusive, a Ingrid vai falar depois sobre testes e feedback. Se essa brecha ela for apontada pelos seus clientes como muito importante, aí a sua ideia ela precisa ser revista. Mas daí a gente vai ver isso mais para frente, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Se não, vou continuar aqui. Até agora a gente não tem nenhuma, então acho que a gente pode continuar. Continua então. Qualquer dúvida a mais, vocês podem anotar aí na próxima na próxima aba de dúvidas, eu retiro também, tá? Bom, gente, a gente fez então a prototipagem e agora a gente vai testá-la. Então é hora de ouvir a opinião de quem mais importa no jogo todo, que é o nosso usuário final, né? O nosso cliente. Bom, então, assim, como definição, o que é teste? Se até agora, na ideação, a gente falou muito em quantidade de informações, agora a gente vai para a parte de qualidade. A gente vai provar a qualidade para uma pessoa ou de alguma coisa. E qual meio melhor para verificar algo, se não é testá-lo, né? E ver se realmente é verdade aquilo que precisa. Então, através de uma prova, um exame, uma verificação. E no feedback, a mesma coisa. Você tem que ter uma reação a um estímulo. Então, o teste que você está fazendo é um estímulo para você ter um retorno e realmente conseguir fazer uma melhoria do seu produto antes mesmo de ser implantado. Então, a gente vai ver a partir de agora essas duas questões. Bom, por que a gente vai testar? Para a gente não criar numa bolha, gente. Tudo que a gente estuda muito, a gente ganha muito conhecimento daquilo. Só que será que o nosso cliente realmente tem aquele mesmo conhecimento ou ele vai pensar a mesma coisa que você? Então, um protótipo sem validação ou teste, ele está coberto de achismos por algo que você estudou tanto que você não está enxergando aquilo mais. Então, os testes, eles garantem que as hipóteses sejam validadas. Então, com o argumento do usuário final, a gente não pode discutir. O usuário final está certo, ponto e acabou. Está escrito em pedra, gente. Os integrantes da equipe também não podem opinar nesse momento. Então, eles não podem chegar para a pessoa que está testando e falar: ah, mas se você fizer isso, vai dar isso, vai dar aquilo. Então, é todo mundo quietinho, é hora de ficar quieto e aceitar o que você realmente precisa ouvir. E o produto, ele tem que ter a sua melhor performance, né? Então, você só vai atingir a melhor performance se realmente você saber escutar. E os melhores protótipos, eles nascem a partir de feedbacks rápidos. Então, quanto mais rápido você testar e ter feedbacks, melhor você vai conseguir, ok? Bom, a dica que a gente dá aqui. Caso não seja possível validar com algum usuário, com algum cliente final, o que você pode fazer? Compartilhe os protótipos com seus amigos e peçam feedbacks, peçam a opinião deles, porque eles já conseguem, eles não fizeram aquilo com você. Então, você tem uma base melhor, né, de perguntar para outras pessoas e realmente ter retornos efetivos. Busque referências no mercado. Então, faça benchmarking. Se naquela hora na ideação, que a Mari comentou, que a gente precisava buscar ideias que já existem no mercado, agora é hora de você buscar mais uma vez referências de empresas, de produtos que são similares, de serviços que são similares e que você consegue lá ter mais opiniões e mais bagagem para entender algo. Então, eles conseguem responder suas dúvidas. E também busque em si mesmo uma invalidação.
Tipo, se pergunta no seu projeto por que você não deveria fazer da forma que ele está hoje. Então, você consegue, perguntando em si isso e tentando ver outras opiniões e outras formas de realmente você ter um estalo assim e falar, nossa, eu esqueci disso. Ou, nossa, eu não pensei nisso. Essa é a hora de você realmente ser aberto e pensar novamente em criar novas e novas ideias de como poderia dar errado ou ter falhas no seu processo. E, principalmente, meça os riscos. Então, quais os impactos essa decisão traz para você e para o seu projeto, ok? E fiquem atentos, gente. Para receber um feedback, é como eu falei, precisa saber ouvir. Não adianta falar, mas é dessa forma, ou é daquele jeito, ou é só clicar ali. Se não estava, clique ali, a pessoa não vai entender que era para clicar automaticamente alguma coisa tem. Então, tente realmente absorver todas as informações para você conseguir mais insumos. Esteja sempre aberto a estar errado e tente não ficar na defensiva ou nem faça julgamentos das pessoas que estão avaliando o seu produto ou serviço. Se algo não ficar claro, pergunte para as pessoas e peça exemplos para elas, porque elas podem realmente já te trazer um benchmark, elas podem já te dar lá a informação que você, às vezes, ao invés de você ir pesquisar novamente, a pessoa já tem algo em mente como exemplo, então te ajuda bastante. E busque sempre uma amostra grande, ou seja, não pergunta para a tia, para a mãe, para a avó só, não. Pergunta para muita gente de personalidades diferentes, idades diferentes, porque realmente é importante que todas essas pessoas tenham experiências diferentes, mas que possam te dar insumos. Bom, e aqui a gente traz duas dinâmicas que o pessoal faz sobre feedback. A primeira que a gente fala é que durante a jornada de teste, você pode anotar todos os seus feedbacks numa lista com 4 pilares. Então, o que deu certo no seu protótipo? Você vai colocar em pontos positivos. O que não deu certo no seu protótipo? São os pontos negativos. Aonde surgiram as dúvidas? Você anota em dúvidas. E quais as novas ideias que apareceram no meio do caminho, que as pessoas comentaram e que até você teve como insight? Você anota em novas ideias. Quando você divide nesses 4 pilares, você consegue se organizar muito mais fácil e você consegue avaliar os pontos para ver realmente o quão importante é implantar aquilo ou priorizar aquilo, ok? A segunda dinâmica que a gente traz aqui, como exemplo, ela é muito realizada em grupo. Por quê? Geralmente você precisa de outra pessoa, pelo menos uma dupla. Então, eu vou colocar aqui como se fosse 2 pessoas, eu e a Mari. Então, a gente vai colocar aqui, primeiro eu vou explicar e depois a gente vai fazer do desafio super rápido. Bom, então nessa fase de construir, construa, destrua e reconstrua. Na fase de construir, a gente vai pensar em uma ação dentro dos escolhidos. Então, foi o que a gente escolheu, foi ter um período de tempo para você conseguir fazer a sua lição de casa, né, dentro da aula. Então, você vai colocar lá a sua ação. Na sequência, você vai levar um ponto negativo daquela ação que você escolheu. Dessa forma, você consegue criticar aquilo que você escolheu e fez. E no final, você vai reconstruir melhorando aquilo que você criticou no meio período. Então, eu coloquei aqui o exemplo. Então, aqui, uma parte da aula ser destinada para corrigir as lições de casa sem que os alunos precisem enviá-las. Bom, como que eu vou destruir isso? A Mari falou para mim que o aluno não terá o estímulo de fazer a lição de casa por não ter que entregar e não ser avaliado por ela.
Então, com esse retorno que ela deu para mim, eu criei algo, eu reconstruí a minha ideia. Então, uma parte da aula será destinada para corrigir as lições de casa, sem que os alunos precisem enviá-las, porém, terá um sorteio de alunos para as respostas à lição de casa valendo pontos. Então, a partir desse ponto, eu já consigo ter uma crítica e, ao mesmo tempo, já reconstruir a minha ideia de uma forma mais efetiva para todo mundo ter a coleta de dados boa e ter o serviço ou o produto já melhorado antes mesmo de ser lançado. Bom, e qual é o segredo para o sucesso do feedback, do teste, do seu produto em si? Bom, você tem que testar. Você tem que coletar, então, feedbacks e vacine o seu produto contra achismos. Não pegue só opiniões suas ou do seu grupo. Vocês precisam realmente ir perguntar para o máximo de pessoa possível para você conseguir ter realmente um produto já melhorado antes mesmo de ser lançado. E você precisa iterar e aplicar os aprendizados adquiridos ao longo dessa jornada, tá bom? Então, façam testes, gente. E aqui a gente colocou 2 frases, eu vou ler cada uma delas para vocês, sobre o quão importante é. Então, fale com frequência para ter sucesso mais cedo. Quanto mais você falhar, mais certo vai ser que você vai chegar no sucesso mais rápido. E prototipe sempre achando que você está certo, mas teste sempre pensando que você está errado. Porque dessa forma você consegue realmente ver a ação e validar a ação que você teve lá desde o princípio na ideação. Gente, alguma dúvida sobre qualquer assunto até agora? Tudo certo? Porque está acabando o nosso conteúdo. Na verdade, já acabou. A gente só vai falar aqui agora algumas dicas de ferramentas para vocês. Oi, Ingrid, tudo bem? Oi? Posso fazer a pergunta por aqui? Claro. É o seguinte, eu não sei se isso tem a ver, mas eu acredito que sim. Vocês, principalmente por serem da Cielo, eu acredito que vocês fizeram várias quebras de paradigmas, né? E eu, principalmente, já sou um fã de vocês, porque, por exemplo, eu já deixei de comprar em lugares porque não tinha maquininha da Cielo, porque eu pagava por QR Code, eu não ando com dinheiro na carteira. Mas, assim, eu entendo que isso seja uma barreira para algumas pessoas. Eu tenho isso de pagar por QR Code, né, pelo celular, mas outras pessoas não. Então, para vocês terem esses clientes, vocês tiveram que mudar o mindset das outras pessoas. E muitas das nossas soluções, às vezes, elas vão pedir isso também, que as pessoas mudem a sua maneira de consumir por completo. Eu queria saber de vocês alguma dica para fazer isso, para mudar a forma como as pessoas consomem e quais os desafios também que vocês encontraram em relação a isso, dessa quebra assim de paradigmas. Bom, qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Vinícius. Vinícius, olha, na Cielo, primeiro obrigada, né, por ser consumidor da Cielo, então, utilizar nossas maquininhas, firme e forte. Estamos orgulhosas. Exato, adoramos. Mas, olha, o que eu posso te falar é que, assim, no Design Thinking, você tem que ouvir o cliente final. A gente sabe que existem paradigmas em todo lugar, todo produto ou serviço que vocês vão criar, desenvolver ou qualquer coisa do tipo. Mas o que você tem que ver é analisar o público que você quer atingir. Então, quais personas realmente vocês querem? Quando a gente pensa em inovação, a gente sabe que está muito ligado ainda ao público jovem que está mais aberto a pesquisar sobre QR Code, a baixar aplicativos e tudo mais. Então, claro, a gente sabe que essas pessoas vão testar e pilotar muito mais fácil, mas sabemos também que eles vão repassar para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios, e automaticamente vai ensinando e aumentando o público. Então, a gente não cria algo falando vai ser para todo mundo. Não é tão amplo, a gente não consegue atingir todo mundo de uma vez só. Mas nós fazemos a parceria aberta justamente para a gente conseguir o máximo
um público, o máximo de público que a gente consegue. Então, nós temos um exemplo básico, assim, nós temos um programa de aceleração com diversas startups que trabalham conosco e realmente vão atrás de clientes que realmente estão focados em ensinar também o nosso público a usar novas ferramentas. A gente entende que nem sempre 100% da população vai usar só uma forma de pagamento, mas nós estamos abertos a inovar e tentar o máximo possível. Então, que nem a Mari falou no início, a gente tem a POS, né, que é a maquininha que a gente fala, mas ao mesmo tempo a gente tem QR Code, a gente tem NFC, que é pagamento por aproximação, a gente tem internet, e assim, são N formas, e as pessoas vão aprendendo, sendo obrigadas ou não, né? Na pandemia o pessoal foi obrigado a aprender a mexer em computador e comprar via computador, se quisesse comprar alguma coisa mais específica. Então, acredito que é muito do nosso público, mas a gente tenta ensinar também no Instagram da Cielo, a gente sempre disponibiliza cursos, a gente teve também várias parcerias de ensinar o nosso cliente, né, o cliente intermediário, que é o empreendedor, a usar as tecnologias, a aprender a mexer no QR Code, no NFC. Então, a gente tenta sempre estar inovando, ensinando, tanto o nosso cliente final a usar realmente, a passar cartão, maquininha, celular, o que ele quiser usar, mas também estamos abertos sempre a ensinar o empreendedor também a mexer, porque daí a gente tem algo completo, né? A gente vê o pessoal 360. Mari, você quer complementar alguma coisa? Só que, Vinícius, é legal que você trouxe essa questão do QR Code, porque, por exemplo, no auxílio emergencial, naquele case que eu trouxe no começo, não sei se você conseguiu pegar, mas quando o auxílio emergencial foi disponibilizado nas máquinas Cielo, ele foi disponibilizado por QR Code. Muitas das pessoas não sabiam usar QR Code ainda. A gente teve um disparo de uso de QR Code que nem a gente esperava. Então, acho que a gente, lógico, que vai atrás de ensinar as pessoas, mas tem alguns períodos, alguns momentos em que as pessoas têm que se adaptar ao que está acontecendo e evoluindo, né? E uma outra coisa que eu queria complementar, a Ingrid, né, fora todos os meios que ela citou, que a Cielo tenta ensinar, a gente tem parcerias muito fortes com o Sebrae, para ensinar os empreendedores brasileiros a se digitalizar, a vender mais, a vender bem e a pensar no cliente deles, tá? Mas muito obrigada pela sua pergunta e pelo seu interesse na empresa, viu? Imagina, gente, muito obrigado a vocês. Eu fiquei sabendo justamente pelo PicPay, que é uma carteira digital, né? Então, também é uma parceria de vocês e é por isso que eu tanto uso. Mas obrigado, respondeu sim. Imagina. Nada. Ingrid, não tivemos mais perguntas. A Chayane perguntou. A Chayane perguntou assim: vocês acreditam que o pagamento em QR Code foi uma dor que nós não saberíamos que tínhamos? Calma, se o QR Code... Se o pagamento em QR Code foi uma dor que nós não sabíamos que tínhamos. Acredito que sim, porque muita gente não tinha o conhecimento de como usar, mas fomos obrigados a usar, ainda mais na pandemia. Agora, você vai em um restaurante, a chance do menu, do cardápio, ser via QR Code é gigantesca. Então, a gente começou a usar o QR Code pós-pandemia, assim, foi exponencial o negócio. E era algo que a gente tem em 2017. Então, sim. E talvez o que a gente pode pensar também é que o QR Code, nesse caso, pode ter sido também uma solução para a dor que a gente estava tendo de contato social, de ter que pegar em cardápio, né? De ter que pegar o auxílio emergencial nas maquininhas, por exemplo, né?
Olha, o Vinícius tem uma pergunta. Você ia falar? Te cortei? Não, pode fazer. É só porque tá dando o horário, então essa vai ser a última pergunta. Tudo bem? Beleza. O Vinícius perguntou, e agora com o Pix, vocês certamente vão ter que se reinventar de novo. Isso é uma tarefa constante, né? Sim. Sim. Sim, eu não sei o quanto que eu posso falar. Bom, Não, tô a gente vai brincando. responder, eu vou ir respondendo o resto das perguntas no chat, se tiverem, mas agora a gente vai finalizar com uma dinâmica, beleza? Isso. Pessoal, por favor. Opa, eu acho que travou minha tela. Deixa eu passar aqui. Pessoal, por favor, vamos colocar o código no Mentimeter também, de novo, ou escanear via QR Code, como a Chayane, né, comentou, que a gente sempre usa agora. Então, por favor, que a gente vai para o site. Todo mundo conseguiu pegar o código? Vou deixar mais um tempinho. É hora da verdade, hein, gente? O código 7434355. Mesma coisa da outra vez, entra naquele site, coloca o código ou escaneia o QR Code. Quem for conseguindo, me avisa no chat pra gente saber. Isso. Mari, você conseguiu colocar o código no chat? Porque daí eu já mudo minha tela. O Eduardo nos ajudou aqui. Muito obrigada, Eduardo. Vou já, então, ir para a tela. O Andrei... a gente já tem respostas. Já? O pessoal é rápido aqui, hein? A gente está com 147 participantes. Gente, as respostas precisam subir. Vamos lá. Estamos com 24, 25 respostas até agora. Quem precisar do código ainda ou não estiver conseguindo entrar, me fala. Vou mandar o site e o código aqui. Vamos lá, pessoal. A gente vai dar mais 1 minuto para vocês responderem, tá? Até 18h52. A Amanda já fez. E aí, será que o pessoal tá mais acertando ou mais errando? Tem? Já 50 pessoas responderam. Pessoal, vocês precisam de mais algum tempinho ou a gente pode continuar? Responde aqui no chat. Bom, o pessoal está dizendo que a gente já pode continuar. Então, vamos lá para a resposta desse nosso desafio. A maioria acertou. Bom, o primeiro período realmente era a ideação que a gente estava falando, onde as ideias são afloradas, né? E são compartilhadas de todas as formas. E o segundo que a gente citou aí, realmente são os testes e feedback. Você estar aberto a ouvir a pessoa, testar aquilo que você prototipou em todo o período, tá bom, gente? Eu vou voltar agora para a nossa apresentação. Eita. Aqui. Bom, e gente, para finalizar, então, a gente indica algumas ferramentas, eu sei que são muitas, mas vale a pena entrar e coisa boa tem que ser compartilhada, né? Então, as ferramentas do dia a dia que podem auxiliar vocês no Design Thinking, a gente utiliza muito na Cielo, inclusive o Miro, a Marvel, o Figma, mas assim, a gente passou a lista completa para vocês escolherem. Elas são bem legais e vale a pena dar, então, uma entradinha lá e escolher o que vocês preferirem. A gente também indica nos canais do YouTube
para vocês aprenderem ainda mais sobre design thinking e sempre estarem aprimorando, porque sempre tem coisa nova. E também sites e alguns blogs que o pessoal atualiza com bastante coisa de design thinking. Bom, por último, a gente queria também recomendar o livro Sprint. Eu coloquei até aqui o linkzinho da Amazon, porque ele está custando, eu acho, R$28 e frete grátis. Então, assim, ele está bem legal. E é uma metodologia usada no Google para você conseguir realmente ter o design thinking de forma rápida e para você criar o seu produto ou serviço de forma bem rápida e eficaz. Aqui a gente coloca 2 cursos também. A gente super recomenda a Miri Fernandes. Ela é professora da Udemy também. Ela tem bastante curso sobre design thinking. E atualmente ela também criou a própria página dela de cursos. Então tá aqui o link dos cursos dela. E também o Mergo, que é um site de cursos de design thinking bastante utilizado pelo pessoal. Tá? Eu espero que eu e a Mari, nós tenhamos nos ajudado vocês a entenderem sobre ideação, prototipação e testar, então, suas ideias e coletar os feedbacks. E a gente está super disposta a tirar dúvidas de vocês. Adicionem a gente no LinkedIn. A Mari pode até compartilhar aí no chat de vocês para adicionar a gente e tirar qualquer dúvida que vocês tenham ficado. E também, por favor, se puderem, escanear o código de QR Code, né, tão famoso aí na nossa apresentação, e responder a pesquisa de satisfação super rapidinha, para a gente coletar feedbacks também da nossa apresentação, né, que sempre é importante ouvir os nossos clientes. Então, agradecemos e espero que a Cielo esteja sempre junto com o Semear, ajudando vez mais, porque o nosso logo, a nossa frase de efeito, né, é impulsionar e simplificar a vida de todos. Então, podem contar com a gente para tudo que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Vou deixar aqui um tempinho, hein, só para vocês tirarem print, responderem a pesquisa de satisfação, mas acabou aqui. Gente, o pessoal tá falando que o QR Code não tá abrindo, então eu acabei de mandar o link aqui no chat. Me falem se vocês estão conseguindo abrir com o link, beleza? Bom, como o QR Code, então, não está funcionando, eu parei de compartilhar. Muito bom. Queria agradecer especialmente a ti, Ingrid, e a ti, Mari. Eu estava aqui assistindo, mas também estava aprendendo bastante coisa. E foi um treinamento incrível, todas as dinâmicas. Eu acho que teve uma coisa muito boa, que teve um equilíbrio muito bom entre a teoria e a prática. Então, a gente viu o conceito e já aplicava ali, então deu para pegar bastante. Então, de fato, assim, foi um treinamento incrível. Queria agradecer a participação de vocês, o empenho. Acho que vocês têm mega talento aí para fazer isso. Não sei se vocês fazem isso lá dentro da Cielo, se vocês têm algum time lá de treinamentos, mas vocês têm muito talento assim para a coisa. Então, eu queria deixar aí meus feedbacks, né, meus agradecimentos aí em nome do Semear e do Pontapé Empreendedor.